Uma vez, querida terapeuta de luz, muito feliz em te ver aqui de novo, muito feliz em te encontrar no nosso 22º dia da nossa jornada de autotransformação, trabalhando com o incrível livro do cientista Grigori Grabovoi, Métodos de Concentração. São vários exercícios, é uma jornada linda que vamos trilhar juntas até o 30º dia desse mês. Fico muito feliz, muito feliz em te encontrar aqui de novo. Sinta-se profundamente abraçada, sinta-se profundamente acolhida, se acomode, porque os exercícios vão ser ricos em consciência para te ajudar a trabalhar algum objetivo que você tenha para manifestar e, consequentemente, você também pode levar isso para os seus atendimentos de terapias integrativas, os exercícios dessa jornada, os exercícios que nós vamos trabalhar juntos, que nós vamos fazer juntas. Então, seja a sua autotransformação para levar isso para uma outra pessoa também. É esse o meu pedido de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses super números, esses números incríveis. Se você gostar dessa chamada, se você gostar desse vídeo, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir aqui a nossa página, dessa linda comunidade aqui do Sempre Fluindo, e não deixa de nos seguir, se você ainda não nos segue. Lembre-se sempre de levar para, compartilhar com outras pessoas, amigas, terapeutas, ou outras pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser útil, que esse conteúdo vai ser rico. Então, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa jornada de hoje. Fico muito feliz em te encontrar aqui de novo, é com muita alegria que eu trilho junto com você essa jornada, porque não adianta a gente querer ajudar sem sermos ajudados. Em algum momento da trajetória, nós também somos ajudados. Em algum momento desse caminho, que é um caminho de transformar o seu cliente, que te procura no seu consultório todos os dias, que te procura aí no seu WhatsApp, nas suas redes todos os dias, não adianta querer levar isso para ele sem também se permitir ser ajudado. Quando a gente se permite ser ajudado, a gente se permite receber e se permite crescer também, né? Então, nós, é uma característica muito comum de nós, mulheres, termos essa síndrome da Mulher Maravilha, de querermos ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita, a irmã perfeita, a cunhada, o cunhado perfeito. Nós temos muito essa síndrome, e até mesmo a terapeuta perfeita, de levar aquela transformação para o cliente de uma forma perfeita. E a gente acaba se esbarrando num ponto aqui, terapeuta, que eu quero trazer para você antes da gente fazer a nossa jornada de hoje, o nosso exercício de hoje, que isso pode ser um grande tiro no pé, isso pode ser algo muito grave por conta do caminhar e da mudança ser algo construído pelo próprio cliente. Então, a gente fica ali na torcida, obviamente, a gente fica junto com ele, mas ele acaba criando as próprias ferramentas, quando eu falo assim, do ponto de vista dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, que eu me especializei, o próprio cliente cria as próprias ferramentas internas para ele se autotransformar. E você só auxilia. Você é aquele sopro no barquinho dele que vai acertar a vela para ele ir para o caminho que ele deveria ir, né? O caminho que ele escolheu para ele, o caminho que vai resolver essa questão pessoal dele, essa questão profissional, enfim, essa questão que ele trouxe para você no seu consultório. E o que eu quero trazer para você hoje é uma provocação simples, mas muito profunda. Se permita ser ajudada, se permita ser bajulada, ser acariciada, ser mimada, que a gente consegue fazer isso muito bem aqui na nossa comunidade do Sempre Fluindo. Se permita receber. É um ponto que eu quero trazer para você, que é um dos maiores desafios da terapeuta complementar hoje, né? Ela dá muito, ela ajuda muito, mas ela tem essa dificuldade
de receber do outro, de também ser, que é o que eu brinquei aqui, né? Ser acariciada, né? Que é também ser mimada, ser ajudada nessa trajetória. E lembremos, terapeuta, que o Gravois tem uma frase que eu gosto muito. Muitas pessoas, né? Você ajudar por muitas pessoas, assim como você ajuda muitas pessoas. É uma cadeia. É uma cadeia, e uma cadeia bem equilibrada. Porque quando você ajuda, você não está tirando algo de você para levar para o outro. E quando você é ajudado, você não está tirando de ninguém para levar para você, para receber para você. Existe o que o Gravois chama de multiplicação da informação. A informação ela se multiplica. O que é informação? É vibração. Então, se você leva isso para o outro, naturalmente, aquilo está sendo multiplicado. Você não é sugada para entregar para o outro. Se isso está acontecendo, tem algo errado. Tem algo que precisa ser ajustado. Toda vez que você leva ao outro, ou que você recebe do outro, não existe sugar. Existe uma multiplicação vibracional. O tempo inteiro ela é multiplicada no universo. Que é o conceito de criação que o Gravois traz, né? Tudo é criado a todo momento, em todos os tempos e espaços. E nesse processo de criação contínua, é um processo de multiplicação contínua, né? É um processo de levar para o outro a alta vibração e manter-se em alta vibração também, né? Então, esse processo ele é muito rico e ele é muito poderoso. A cada vez que você ajuda o outro trabalhando a sua própria consciência, você ajuda a si mesmo. A cada vez que você ajuda a si mesmo, usando a sua própria consciência, indiretamente você ajuda o outro. Porque a vibração ela pode ser recebida. Em algum ponto, aquele cliente vai receber aquela vibração de você. Então, o que eu quero te trazer hoje, antes da gente fazer esse exercício, primeiro, né, lembre-se do seu objetivo fazendo essa jornada de transformação, que pode ser em qualquer área da vida. E se você começa hoje conosco, não se preocupe, você pode começar especificamente no 22º dia do mês, no 22º exercício, que é o de hoje, e pode ir fazendo conosco até o 31º dia. Felizmente, nas nossas redes aqui do Sempre Fluindo, os outros dias ficarão gravados e você poderá revisitar, né? Quantas vezes você desejar, durante quanto tempo você desejar, para que você possa se autotransformar, continuando essa jornada por si só, pós o dia 31. Por que não? Né? Então, esse é o impulso para que você continue. Né? E um outro ponto também, não esqueça de levar alguns desses exercícios, principalmente com o uso da sequência numérica, que é fácil para o seu cliente, para que ele possa fazer, né? Para que ele possa trabalhar isso entre um procedimento e outro terapêutico, né? Entre uma semana e outra, dentro do seu pacote. É rico, potencializa e acelera. Acelera porque ele vai trabalhar com a consciência dele os 7 dias. Então a gente está falando aqui entre hoje, né, vamos colocar aqui hoje, né, uma quarta-feira, até a próxima quarta-feira. Então hoje vamos supor que seu cliente venha para o seu consultório, você faça um procedimento com ele dentro do seu portfólio de terapias integrativas, dentro daquilo que você se especializou, e ele volta na próxima quarta-feira para continuar o mesmo ou outro procedimento. Tranquilo. Só que você concorda, né, nessa continha aqui de padeiro, nessa continha de matemática, que são 2 procedimentos em 2 dias diferentes, em 2 semanas diferentes? Né? Assim que você costuma fazer o seu pacote. Mas se você começa a passar práticas do Grabovoi, de dever de casa, e eu acho muito rico e muito importante os deveres de casa, o trabalho diário fazendo essas práticas. Naquela questão que o seu cliente está passando, sim, a gente pode potencializar muito, porque fazendo a continha de padeiro, 2 mais 5 dias, né? 5 dias ou 6 dias, né, na verdade, que ele vai fazer todas essas práticas, vão dar entre 7 e 8 dias fazendo um trabalho consciencial, fazendo um trabalho vibracional, e não apenas 2 dias. Então, o que eu quero trazer para você é o potencial de alavancar esses resultados que já ocorrem, que você já leva para o seu cliente, mas tornar eles ainda mais potentes.
E eu sei que a sua missão e aquilo que faz brilhar seus olhos é realmente levar essa mudança para ele, levar essa transformação para ele. Imagina se você conseguir tornar isso dezenas de vezes mais potente e mais rápido. Né? Eu, tendo aí, durante muito tempo, estudado Grabovoi, eu não tenho nenhum melindre em dizer, né, não tenho nenhuma modéstia em dizer, que realmente o trabalho que funciona fazendo essas práticas é um trabalho diário. É um trabalho constante, é um trabalho consistente. E a coisa vai mudando, o comportamento do seu cliente vai mudando. É um processo gradativo, mas não dá para ser como o famoso sextou. Não dá para ser uma vez na semana. Ele tem que ser constantemente, e aí sim a transformação acontece. Então, você vai fazer com as suas práticas transformar um Fusquinha numa Ferrari. Transformar uma kitnet numa mansão. Estou dando um exemplo aqui de coisas materiais para poder ficar mais fácil a analogia, tá? Transformar o micro em algo muito, muito potente e poderoso para o seu cliente de terapia integrativa, né? Porque ele vai, né, na continha de padeiro aí, ao invés de trabalhar 2 dias, ele vai trabalhar entre 7 e 8 dias. Então a gente começa a ver que, além dessa continha de padeiro, a gente está vendo um trabalho consciencial constante. Esse processo, ele é poderosíssimo. Então, eu trago esse ponto para você poder levar junto com você para os seus atendimentos de terapias integrativas. E vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa jornada de autotransformação de hoje, 22º dia do mês, do incrível livro, né, do cientista Grigori Grabovoi, Os Métodos de Concentração. Eu já dou um spoiler, o primeiro e o terceiro exercício eles são abstratos, o de hoje, o primeiro, particularmente, ele é bem abstrato. Não tem problema se você não entender, não se preocupe, por favor. Sinta-se à vontade, aguarde o segundo exercício com as sequências de 7 dígitos e de 9 dígitos para que você possa fazer da melhor forma possível. Então, não se preocupe em relação ao primeiro, porque as palavras de Grabovoi, elas são multidimensionais. Então, a linguagem dele é muito rebuscada, muito profunda e muito... e às vezes um pouquinho complicado. Mas então é exigido um nível intelectual, né? Se a gente chama um PhD da Universidade de Harvard para poder ler isso, não é uma questão de nível intelectual só. É uma questão também de nível espiritual. Então, por isso vocês vão ver, né, as palavras dele um pouquinho, os termos dele, os exercícios um pouquinho abstratos, mas por favor não se preocupe, porque o mais simples, e que bom que ele trouxe o mais simples para todos nós que foram as sequências numéricas, já ajuda muito, potencializa muito, e você consegue seguir essa jornada de transformação só trabalhando com as sequências numéricas, por exemplo, se você não quiser trabalhar o primeiro e o terceiro exercício. Mas eu já dou uma dica que vale muito a pena, ainda que você não consiga fazer, ler e tentar, né? E também dar uma lidinha no terceiro exercício, que é um texto. Por quê? Porque já contribui para esse processo de expansão consciencial. Então, vale a pena, por mais que você possa não entender de início, possa ficar meio complicadinho, não deixa de olhar, não deixa de ler, não deixa de ouvir aqui junto conosco, porque contribui gradativamente. Você pode ter certeza que a médio e longo prazo, esse processo vai ficar cada vez mais profundo e você vai mergulhar cada vez mais fundo num universo de criação contínua, no universo de transformação, no universo de mudanças. Alô, para que isso? Para que vale a pena eu estar aqui fazendo isso junto com você? Para que vale a pena esse papo de expansão consciencial? Para que vale a pena esse papo de multidimensões? Para que Grabovoi? E eu trago de uma forma muito simples e incisiva para você, querido terapeuta, que os problemas eles podem ser resolvidos mais rápidos, os desejos podem ser alcançados mais rápido, e os seus clientes podem ter resultados mais acelerados. E a sua própria vida também pode acelerar positivamente no caminho que você escolher de forma mais fácil, fluida e simples. Então você começa a adquirir mais liberdade para ditar as regras e alcançar aquilo que você quer na sua própria vida. A liberdade ela é uma regra para o Grabovoi. E eu trago esse ponto, não canso de dizer, em várias chamadas que eu faço aqui junto com vocês, eu trago esse ponto
Porque a jornada, ela tem que ser divertida. O ato de viver, segundo, né, o Grabovoi, enfim, segundo todo esse conhecimento que ele traz, tem que ser divertido. E às vezes não é. Às vezes tem alguma coisinha ou outra. Às vezes tem algum problema dos problemas dos mais diversos níveis, desde os mais simples até os mais graves, né? Em qualquer área da sua vida, em qualquer esfera da sua vida, ou do seu cliente de terapia integrativa que te procura. Então a gente está aqui para resolver problema. A gente está aqui para poder ajudar a resolver problemas práticos da vida diária usando números. Usando uma ferramenta incrível, simples, fácil, prática, para que a vida seja mais simples. Para que a vida seja mais leve. Né? Então, o que eu trago aqui para você é ferramenta avançada e eficaz. E eu tenho certeza absoluta de que trazendo isso para o seu consultório, para o dia a dia, e encarando, né, essas práticas, encarando a ciência do Grabovoi, encarando esses números como algo transformador, né, como algo que eleva, como algo que ajuda a resolver, porque quem resolve é o seu cliente, mas ajuda ele a resolver, eu tenho certeza absoluta de que em pouco tempo você já estará celebrando resultados bem avançados dentro do seu portfólio de terapias. Porque eu sei que você adequa várias terapias dentro do seu pacote e esse portfólio pode ser potencializado. Ele pode levar aquilo que às vezes, aquele gapzinho que às vezes você pode encontrar, que levar até o resultado. Levar o seu cliente até o resultado. Né? Ele alivia aquela dor através do aumento vibracional fazendo as práticas, mas a mudança efetiva, prática, eficaz do resultado. E as pessoas, realmente, o querida terapeuta, as pessoas, você vai concordar comigo, as pessoas elas querem resultados práticos. Elas estão ali, elas te procuram com uma dor e elas querem resultados práticos. Elas querem a vida diária. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito prática. Né? Eu sou da área de exatas, eu sou 1 mais 1 igual a 2. Eu sou o preto no branco. Então, só o etéreo para mim não serve. Né? E jamais eu continuaria aprofundando, assim como eu aprofundei durante muitos e muitos, muito tempo, né? São aí 7, quase 8 anos de trajetória. Eu não aprofundaria em algo que não fosse prático, em que eu não conseguisse trazer para a vida diária. Jamais. Isso faz parte da minha personalidade, é como eu sou. E assim eu também trago para você. Eu sou um pouco parecido com o seu cliente. Né? A grande verdade é essa. É mais o meu perfil, eu sou muito, muito parecida com ele. Né? Eu sou muito aqui e agora. Eu sou aterrada. Né? Eu sou aterrada. Eu acho importantíssimo o etéreo, acho importantíssimo trabalhar com a multidimensão, trabalhar com níveis conscienciais, trabalhar do ponto de vista de concentração, assim como o que eu faço com você todos os dias aqui nessa jornada incrível, em outras calls que eu faço, em outras lives que eu faço. Mas se tudo isso não valer para um resultado prático, para mim não vale. Né? Então isso é mais ou menos o que eu sou, e eu gosto de ser muito transparente aqui. Na verdade é o valor que eu mais valorizo, né? A transparência aqui dentro da nossa comunidade Sempre Fluindo. Aqui eu não tenho melindres para poder dizer que eu me sinto em casa junto com você, e é esse ponto que eu quero trazer, né? O ponto de resultados efetivos, o ponto de virada de chave, né? Ele te procura por isso e você tem ferramenta eficaz que pode levar isso para ele. Uma vez aplicado, números certos, da forma certa, no passo a passo certo, não tem erro. É só uma questão de tempo. Uns gastam mais, outros gastam menos e tá tudo certo. Né? Cada um tem seu tempo. Assim como no aprendizado, assim como na sala de aula, assim como o seu filho, sua filha. Se você tem mais de um, você vai ver que são as linhas da mão, né? Minha mãe costumava dizer isso, as linhas das mãos, né? São diferentes, né? Então, significa que cada um tem aquele momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua capacidade de mudança e de manifestação, então o tempo vai variar, mas que acontece, acontece. Então esse ponto que eu quero trazer para você aqui com muito carinho, antes da gente iniciar, vamos lá, então resgate aí, né, na sua memória, no seu coração, aquilo que você quer trazer hoje, nessa linda jornada de autotransformação, para você se transformar. Para você
trazer esse presente para você, porque você merece receber esse presente. Então é isso que eu queria te trazer hoje. Remete aí na sua mente, no seu coração, relaxa. Se preferir ficar com os olhos fechados e só me ouvir, fica tranquila. Se preferir também ficar com os olhos abertos, fique. Da forma que você se sentir melhor. Relaxe. Resgate o seu objetivo fazendo essa jornada. Lembre dele com riqueza de detalhes. Eu vou lendo aqui as palavras do Grabovoi, se você entender, tranquilo, se não entender, fica tranquilo também. Hoje é um pouco mais abstrato, vou falar algumas palavrinhas chaves para que você possa fazer esse primeiro exercício. Respira fundo. Expira. Nesse dia do mês, você deveria se concentrar em tais elementos da realidade que são caracterizados pela reprodução sem fim. Exemplo, uma noção de eternidade. Eu gostaria de lembrá-lo novamente que pensando, por exemplo, em eternidade, você, ao mesmo tempo, deveria construir o seu evento desejado. Então, eu te convido para respirar mais uma vez. Respirar. Trazer em mente, da forma que você quiser, de forma muito livre, o que representa algo sem fim, algo eterno para você. Coisas, situações, paisagens, o que remete à eternidade. Tente conectar essa imagem bem bonita, que te remeta à eternidade, com a sua cena rica em detalhes, rica em cor, em cheiro. Sinta a sua cena já se conectando com esse cenário que te remete à eternidade, que te remete à ausência do fim. Trago hoje para você um sentimento, uma sensação de harmonia, de tranquilidade. Crie novamente o seu evento e se conecte com essa paisagem que te remeta à eternidade. Mais uma vez, elabora com riqueza de detalhes, pessoas envolvidas, pessoas queridas, pessoas amadas. E você se conecta com essas pessoas queridas, com essas pessoas amadas. Mais uma vez, crie essa cena. Novamente, conecte essa cena com a eternidade, conecte essa cena com o cenário que tem a ver com a ausência do fim para você. E faça novamente. Continue visualizando com riqueza de detalhes. Respira. Sinta a vibração harmônica da mudança. Sinta a vibração da mudança positiva em você. Eu peço mentalmente ou fisicamente, abra seus braços. Abra seus braços e sinta que já está recebendo. Abra seus braços, sinta, abrace como se você estivesse abraçando a sua cena, o seu evento. Você está recebendo de você mesma. Você está se dando de presente. Porque quem está criando é você. Quem criou é você. Então esse presente é seu. Você merece. Se permita. Abra mentalmente os braços, se permita e conecte novamente esse evento com uma imagem de ausência do fim, com a imagem de eternidade. Respira fundo.
Expira. Aos poucos vou falando os números do segundo exercício dos métodos de concentração. 1, 8, 5, 3, 4, 8, 5. 1, 8, 5, 3, 4, 8, 5. Sinta-se conectado, conectada a esses números. Sinta-se completa. Sinta que esse evento já aconteceu e você se sentir livre e completa. Você se sentir bem. Acostume-se com esse sentimento. Sinta-se feliz. Libera nesse processo 815 3485. Conecte novamente esses números ao seu objetivo, à sua cena bem gostosa. Aqueça-se de acolhimento, sinta-se acolhida por si mesma. Sinta-se que você acolhe você mesmo, assim como você acolhe o seu cliente. Abrace. Sinta essa vibração. Se permita ser livre. Libere a ansiedade. Nada precisa ser tão rápido. Só precisa ser efetivo, só precisa ser eficaz. A rapidez pode ser uma armadilha. 815 3485. 815 3485. E nessa tranquilidade, você se acostuma a liberar, entregar a ansiedade para o endereço dela. Faça ela virar como se fosse um redemoinho, e virando, rodando e virando um pontinho que está sendo enviado em altíssima velocidade para o universo. Libere a ansiedade. 815 3485. E conecte mais uma vez esses números. Abrace esses números. Eles estão presentes na sua cena. E de repente você vê esses números muito distante de você. E esses números, eles conectam com essa cena fantástica desse evento que você está criando. 815 3485. Respira fundo. Expira. Vamos aos poucos para a sequência numérica de 9 dígitos. 198 516 789. 198 516 789. Aquele que você gosta mais, o algarismo que você gosta mais, o número que você gosta mais, abrace. Como se você pudesse realmente abraçar esse número, se envolva nesse número. Se envolva, mergulhe dentro dele como se você estivesse mergulhando numa piscina, mergulhando no mar, mergulhando no rio. E lá dentro você vai ver o seu evento acontecendo. Dentro das águas. 198 516 789. E você não acredita, você ali dentro consegue respirar naturalmente, normalmente como se você fosse um peixe, e você consegue ver o evento acontecendo lá dentro dessa água iluminada, dentro desse número iluminado. 198 516 789. 198 516 789. E aí você sente mais uma vez, sente fundo, respira,
expira, inspira mais uma vez, expira. Se conecte mais uma vez com o número que você gosta mais, mergulhe dentro e sinta a vibração desse evento já tendo sido alcançado. 198 516 789. Harmonia. Faça novamente o exercício da ansiedade. Faça um redemoinho com ela. Faça um redemoinho. Faz ela virar um pontinho e ele ser estirado, como se fosse um estilingue estirado, numa altíssima velocidade para o universo, para o endereço dela. Ela não pertence a você. 198 516 789. Aos poucos vamos saindo do estado de concentração. Se você estava com seus olhos fechados, você pode abrir. Eu trago aqui o último texto, é um texto grande do Grabovoi, para reflexão, que ajuda no crescimento consciencial, traz conceitos profundos, só para você pensar a respeito. Também se não vier nada depois desse texto, fica tranquilo, fica tranquila, faz parte. A sua alma é uma estrutura criadora. Sua alma é uma estrutura recriadora. Assista como a sua alma está sendo criada. Assista como a sua alma está sendo recriada. Sua alma está no ato de recriação. Abra o seu mundo e veja onde o Criador tem criado a si mesmo. Olhe no mecanismo de recriação e você verá o amor. O amor é um pensamento que traz luz para o mundo. O amor é o pensamento que o mundo está sendo construído. O amor é o pensamento que existe e sempre existiu inicialmente. Olhe para aquele que criou o amor e você verá você. O amor pertence a você e você pertence ao amor. Construa com amor, construa com bem-estar e construa com alegria para a vida eterna e felicidade eterna. E você estará hábil a ver a alegria que é vista por todos ao redor de você. Veja a alegria daqueles que estão ao redor de você e o seu coração estará preenchido com felicidade. Esteja em harmonia com essa felicidade e tornará a sua eternidade. Olhe com seus olhos eternos. Olhe com seu corpo eterno. Olhe com seu olhar eterno e os seus familiares e os permita a eternidade. Veja com a sua eternidade em todas as pessoas e as permita a eternidade. Veja com a sua eternidade o mundo inteiro, no seu meio ambiente inteiro e os permita a eternidade. O mundo desabrocha e floresce, desabrocha eternamente. Aparecerá. Essa flor será o seu mundo, que é o mundo de todos. E você viverá e a sua felicidade será sem fim. Extremamente profundo, ele traz conceitos como o Criador, que é o próprio universo, que é a fonte criativa em que nós nos conectamos no momento de criar eventos, trabalhando as práticas dele. Ele traz um ponto importantíssimo, que na realidade, sem essa estrutura, nós não seríamos capazes de criar nada usando a nossa própria consciência, que é a nossa alma. Então ele traz um ponto, que é a nossa essência, é quem nós somos. Ele traz esse ponto muito profundo, que é a própria alma, né? E ele traz um conceito avançadíssimo em termos tecnológicos. A gente está cansado de ouvir, mas a nossa percepção é um pouco diferente sobre esse conceito. O Grabovoi traz um conceito multidimensional, né, do amor, que é o próprio amor. E a tecnologia mais avançada de todos os universos, que não existe só um, de todo o cosmos,
né? Eu vou muito além do planeta Terra. A tecnologia mais avançada da criação de qualquer evento, de qualquer coisa, a mudança de qualquer situação, a melhoria de qualquer situação, a construção de um projeto do zero é o amor. Quando a gente começa, só que o amor, segundo Grabovoi, ele tem um conceito bem mais profundo. Então não é um sentimento, eu sinto amor ou eu não sinto amor. Tudo é vibração. Em alguns momentos você vai sentir mais, em outros momentos você vai sentir menos. Em alguns momentos você vai estar vibrando mais alto. E aí você vai conseguir ter aqueles picos de consciência para poder criar eventos mais rápido. Em outros momentos não. Então o conceito que ele traz do amor é muito avançado. É um amor que vai além do amar um filho, vai além do amar um pai, a mãe, o esposo, a esposa, né? Vai além de amar alguma situação, de amar até alguma questão, né? Amar um emprego, né? Tem gente que gosta muito, né, da vida profissional, vai além disso. É um conceito que transcende essa realidade que a gente vive, né? É um conceito muito avançado, mas quando a gente se conecta com essas palavras, quando a gente se conecta com toda essa explicação, mesmo que a gente não entenda muito bem, mesmo que seja muito profundo ou muito avançado, a gente começa também a se conectar com isso. Tem aquela frase que eu gosto muito, que é de uma coach que eu tive há um tempo atrás, a Luísa Cardoso, onde está o seu foco, está o seu poder de atração. Então, quando você começa a se focar em conceitos avançados em termos vibracionais, naturalmente você também começa a se conectar vibracionalmente com aquilo e começa a ampliar o seu nível de consciência, né? E isso é extremamente vantajoso para trabalhar questões que você precisa na sua vida diária, né? E também o seu cliente, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa da família, muito querida, eu gosto muito dela, e ela estava falando que ela estava com um nível de... ela gosta muito de viajar, mas ela estava com muito medo de viajar. Poucos dias atrás ela compartilhou essa questão comigo, e na mesma conversa eu ali, né, ouvindo, tá engraçado, mas por que será que ela tem medo e tal? E ela falando, conversa normal, de cafezinho mesmo, a gente estava num lugar bem aconchegante, conversando, e ela comentou essa questão, e depois ela mesma caiu na real. Ela mesma percebeu que, nossa, eu acho que são os filmes que eu assisto, ela gosta desses filmes filmes de terror, né? Ela gosta muito de filmes de terror, essas coisas, né? Adrenalina, aquela coisa toda. Eu até brinquei com ela, não, quando eu era adolescente eu até gostava, hoje em dia eu tô na comédia, eu tô no infantil, adoro filme infantil, adoro filme de comédia. Filmes infantis até me remetem muito, até os ensinamentos do Grabovoi mesmo, né? Porque os filmes infantis, eles foram inspirados numa realidade multidimensional, né? Então eu gosto muito, filmes da Disney, enfim, e comédia, né? Nossa, me dê uma comédia, vai me fazer feliz. E aí ela falou, nossa, deve ser esses filmes que eu assisto. Ela falou, não, provavelmente. Ou seja, onde está o foco? Está o poder de atração? Por quê? Porque você se conecta vibracionalmente. Isso também ocorre com o seu cliente, né? E nesse gancho, eu trago para você, querido terapeuta, que um ponto importante também no diagnóstico do seu cliente é também compreender um pouco, dentro da rotina dele, claro, sem ser muito invasiva, obviamente, do que ele se alimenta. E quando eu falo alimenta, não é alimento físico, né? Alimento de comer. Do que ele se alimenta, do que ele se conecta na vida diária dele, né? Então, não que tenha um certo e errado, mas porque o universo ele não consegue distinguir o certo e errado. Ele consegue distinguir o seu nível vibracional. Ele consegue distinguir a sua frequência. Isso sim. E do seu cliente é a mesma coisa, de qualquer um de nós, de qualquer ser vivo, de qualquer ser divino, né? De qualquer ser que respira, vamos dizer assim. Ele vai, principalmente nós que temos a capacidade de criar, ele vai responder conforme essa vibração. A decodificação universal, tem pessoas que não gostam de trabalhar, né, comentar sobre o número de Grabovoi como se fossem códigos. Sim, é uma decodificação, não deixa de ser, né? E não é que o número seja código, né? É o que tem por trás do número, que é aquela vibração. São decodificações universais. A língua portuguesa que a gente está conversando aqui agora é código também, né? A língua inglesa também, assim como o árabe, assim como o turco, assim como o chinês, o japonês, né? Alemão, enfim. Então, tudo é uma questão de decodificação. Eu transmito
uma informação e você decodifica e a gente consegue se comunicar. Da mesma forma o universo. Tem uma forma especial de comunicar com ele. E essa forma é vibracional. E, indiretamente, de forma passiva, né, aquilo que você se conecta, aquilo que você se rodeia, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquilo que você assiste, aqueles livros que você lê, vibracionalmente ele vai se conectar. Quando eu era criança, inclusive esse papo aí de filmes, enfim, que dão medo, essa coisa, quando eu era criança, quando eu tinha uns, sei lá, eu acho que estava no ensino fundamental ainda, a gente estudava, não sei se as crianças ainda estudam com os livros, né, e tal, tinha um livro de português, e aí cada capítulo era um tema diferente que você estudava, aí você estudava ali a gramática, aí você estudava ali os textos, enfim, tal. E aí teve era um livro relativamente novo para a época e tudo, e teve um capítulo que era justamente sobre filmes de terror, inclusive para divertir a turma, né, a professora convidou para todo mundo assistir um dos filmes, a gente chegou a assistir e tal, na época eu gostava muito, né, ensino fundamental, 12, 13 anos, a gente gosta muito desse tipo de filme. E aí, num dos textos, eu me lembro até hoje, isso me marcou, num dos textos que a gente estava estudando, aquela coisa toda, era um texto era um texto jornalístico, que falava que estatisticamente era maior a quantidade de filmes que davam acidentes nas gravações, filmes voltados para esse aspecto, do que filmes, do que os outros filmes convencionais, né? Então, sei lá, de dar uma explosão dentro do estúdio, alguma coisa do tipo. É óbvio que isso vai acontecer, né? Por quê? Porque toda aquela vibração por trás, até mesmo o próprio ator, para ele incorporar aquele personagem, ele também incorpora vibracionalmente aquele personagem, né? O bom ator, obviamente, né, e de diversos filmes, né, a gente vê isso muito em filmes brasileiros, dos artistas que nós conhecemos, né, diferentes filmes, e até mesmo nos americanos, internacionais, coreanos e tudo, que olha, aquele ator, nossa, trabalha muito bem, porque eu vi um outro trabalho dele, era totalmente diferente, né? Ou seja, ele muitas vezes ele também incorpora o sentimento ali, né? Ele vira aquela pessoa. E se o objetivo do filme é aquele filme que não dá medo, dá toda essa questão aí dele incorporar sentimentos de baixíssima vibração, porque ele está incorporando muitas vezes o vilão ou algo nesse sentido. Então, estou dando um exemplo aqui aleatório do filme, né, que foi esse caso que aconteceu comigo aqui nessa semana. Mas o que eu trago para você, querido terapeuta, é de tentar, né, a dica que eu te dou hoje, né, como aquela dica que eu sempre dou no final da nossa jornada aí de autotransformação, tenta cavar um pouco dentro, né, da rotina do seu cliente, sem ser invasiva, obviamente, tenta cavar um pouco sobre o que ele se alimenta, o que ele se rodeia, o ambiente que ele está presente. O ambiente, ele conta muito. Ele não é decisivo para a criação de qualquer evento, para a transformação, para esse processo de transformação que você está fazendo aqui nessa jornada, e do seu cliente também de terapia integrativa, para ter sucesso com práticas de Grabovoi. Sendo bem pragmática, não. O ambiente, ele não vai definir o sucesso. Ele não vai definir o sucesso. Quem vai definir o sucesso é o seu cliente e o que ele está exalando no campo eletromagnético dele. Mas, quando ele exala vibração mais alta, vinda de forma passiva e indireta, daquele ambiente em que ele se encontra, das pessoas que ele convive, das pessoas que ele, enfim, família, amigos, ambiente social, ou também trabalho, né? Principalmente o ambiente corporativo, que muitas vezes é um ambiente bem agressivo, e outros ambientes mais, né? Ou filmes, séries, né? Jornal que ele lê, revista que ele lê, sites que ele acessa, tudo isso indiretamente é como se ele fosse um fumante passivo, né? Então ele não está fumando, ele não está pegando o cigarro para fumar, mas indiretamente ele recebe aquela vibração. Indiretamente ele recebe a fumaça do cigarro, é mais ou menos isso. Então indiretamente ele recebe aquilo. Então tente cavar isso para ver e com muita delicadeza planta essa sementinha também no seu cliente quando ele estiver começando um processo terapêutico com você. Sobre o que ele está plantando
no jardim interno dele, baseado no ambiente que ele vive. Esse ponto é muito importante. Esse ponto é muito relevante, né? Então, tem pessoas, né, que evitam falar palavrão ou palavras pesadas em casa. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido porque a palavra também é a vibração. Uma vez que o primeiro a surgir foi o verbo, né? Então a palavra também vibra. Não tanto quanto o número, tá? Por isso que os números de Grabovoi, eles adquirem eles potencializam muito os resultados do seu cliente, uma vez que eles são, né, trabalhados, porque eles conectam com a nossa região consciencial. A palavra só se conecta com o mental, mas também ela tem vibração. Tá? Ela tem menos, mas ela tem vibração. É a mesma coisa, se você comparar algumas frases, né, positivas, daquilo que você busca, daquilo que você quer, tipo aquele livro 2 lá do Segredo, que você vai fazendo, né, aquele texto, e vai lendo aquele texto todos os dias, aquela coisa toda, ajuda, mas não tanto quanto as sequências numéricas, devido às áreas dentro do seu cliente que essas regiões elas vão ser ativadas. Né? Então, por isso, o Grabovoi traz uma tecnologia mais sofisticada do que simplesmente os decretos, né? O que a gente chama de decretos, ou textos, ou frases positivas, tudo aquilo. E que também não deixam de ajudar. Podem ser associadas, não tem problema. Né? Mas ele apresenta uma capacidade maior de transformação do que essas palavras, né? Do que essas frases, do que esses decretos. Da mesma forma, no sentido negativo de prejudicar, palavras, textos, livros, são vibração também. São vibração também, e o seu cliente, ele pode receber essa vibração de forma indireta. Né? Então, do que ele se alimenta? O que está ao redor da rotina dele? Né? Teve uma época que eu estava muito de ouvir podcast, aquela coisa toda, e eu ouvia, acabava aqui por preguiça, eu acabava pesquisando os podcasts que eram mais pesquisados. E aí eu comecei a ver que eram assuntos bem pesados. Eu assistia e tudo e tal, às vezes até assistia para poder, inglês para poder treinar, aquela coisa toda e tal, mas não, eu não vou gastar uma hora do meu dia ouvindo esse tipo de informação, não. Acho que eu vou mudar. Eu vou buscar, talvez, podcasts específicos para o meu interesse, para um interesse específico. Eu não vou pegar de forma aleatória, não. Porque tá pesado. Às vezes eu ouvia, dava até uma dorzinha aqui dentro, sabe? Ou seja, aquilo reverbera. Aquilo entra de uma forma indireta, mas entra no nosso campo também. Então, traga isso para o seu cliente. Tente levá-lo a criar flores na portaria do coração dele. A criar flores na portaria do campo interno dele. Né? Evitar criar espinhos, ou evitar se conectar com espinhos, porque indiretamente ele pode, em algum momento, né, ele vai receber, em algum ponto ali ele recebe essa vibração, e isso reverbera para outras áreas da vida. Inclusive, o problema que ele está passando agora, o problema que ele está fazendo o motivo pelo qual ele te procurou, ele está fazendo esse pacote terapêutico com você. Então eu deixo você, querida terapeuta, com um caloroso abraço. Sinta-se profundamente abraçada, acolhida aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo, eu não canso de dizer isso. Sinta que esse momento é um momento seu, é um momento da gente compartilhar experiências, é um momento da gente crescer juntos. Eu não sei nem mais nem menos que você, talvez um pouquinho mais na parte na ciência do Grabovoi. E esse um pouquinho mais eu tô aqui para compartilhar, eu tô aqui para contribuir, para te ajudar nessa trajetória linda de luz, né? Que é uma trajetória que você está caminhando, ajudando outras pessoas a se autoajudarem, ajudando outras pessoas a expandirem mais, elevar a vibração delas e resolver as questões diárias delas, né? Tirar aquela dorzinha que tem dentro do seu cliente que te procura todo dia. Então, sinta-se totalmente à vontade, a turma que ainda não assistiu e que está assistindo pela primeira vez aqui essa jornada de autotransformação, sinta-se acolhida, sinta-se acolhido, seja muito, muito, muito bem-vindo. Amanhã vamos nos encontrar aqui na nossa comunidade do Sempre Fluindo. Todas essas práticas vão ficar nas nossas redes, então não se preocupe se você está começando hoje.
Você pode acessar quantas vezes você quiser, durante quanto tempo você quiser, sempre respeitando o dia do mês relacionado com o exercício do mês, tá? Por favor. E deixo com você aqui um caloroso abraço. Nos vemos amanhã no 23º exercício da nossa jornada de autotransformação, trabalhando o incrível livro do Grabovoi, Métodos de Concentração. Manda um abraço para a Paty aí que chegou conosco. Paty, você está chegando, estamos aqui encerrando, mas você pode acessar aqui essa mesma chamada depois. Mando aí um abraço para todos os presentes aí. Entrou uma turma muito boa, a Sandra, que está aqui conosco desde o início, o Severino, a Tati, né? A Castronilde, diferente o nome, hein? Regina, vou aprender o seu nome aqui até o final dessa jornada, né? A Maria também, o Charles está sempre com a gente, um abração, Charles, Ricardo, Valmir, sempre manda um coraçãozinho quando entra, Valmir, um abração, viu? Sinta-se bem acolhido aqui conosco, né? A Gilda, o Pierre, que também está conosco, FB, que eu ainda vou descobrir aí o seu nome aí, Tossi, Samia, Wilton, e aí vocês, né? Vocês que tenham um excelente dia de luz aí, no final aí do seu horário comercial, e à noite junto com a sua família, que seja sozinho com a sua própria companhia, né? Ou com as pessoas que você ama. Tenha um dia de muita luz e amanhã nos vemos aqui, no Sempre Fluindo, para a nossa jornada de autotransformação. 23º dia do mês. Um caloroso abraço. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.